Nosso Senhor nos dê muito bons dias. Aqui estamos para vos apresentar as leituras deste domingo, que é o segundo domingo da Quaresma. Naturalmente também se chama Domingo da Transfiguração, porque o texto central, o Evangelho, nos apresenta esse episódio de Jesus que sobe ao Monte Tabor, dizemos nós, ou supomos nós, no Monte Tabor, e aí se transfigurou diante dos seus discípulos. Começamos com a primeira leitura, que é tirada do livro do Gênesis e que nos apresenta a vocação ou o chamamento de Abraão. Abraão, que morava em Ur da Caldeia, portanto no sul da Mesopotâmia, no atual Iraque, uma terra muito fértil, muito desenvolvida para a altura, onde na verdade depois havia grande progresso, não só económico, como social, político e tecnológico naquele tempo. Mas também por isso mesmo era uma terra sempre apetecida por invasores estrangeiros e por isso várias vezes aquela terra, como nos nossos dias, foi invadida e conquistada. E portanto talvez teria sido numa dessas circunstâncias, à volta do ano 1850 a.C., ou seja, vai quase há 4.000 anos, que isto aconteceu. Que Abraão sentiu que Deus o chamava e lhe disse: deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai e vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e serás uma benção. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Por ti serão abençoadas todas as nações da terra. Abraão partiu como o Senhor lhe tinha ordenado. E está aqui então este início da revelação de Deus à humanidade, nesta maneira, em que, de facto, Abraão é constituído o pai de um grande povo, de uma grande nação. Porquê? Porque acreditou, por ter fé. O Senhor prometeu-lhe uma nova terra e um povo e deu-lhe uma bênção. A maneira como ele respondeu ao chamamento de Deus é um convite a não nos fecharmos dentro de nós mesmos, a termos a coragem de abandonar determinadas atitudes, determinadas maneiras de pensar e de viver, hábitos e costumes, ainda que muito frequentes na nossa sociedade, que não condizem com o Evangelho. O afastamento é sempre duro, mas também é muito o que Deus nos promete. No Salmo nós vamos cantar: dai-nos a vossa misericórdia, em vós o esperamos, Senhor. É o Salmo 32, que fala da beleza da palavra de Deus, que a palavra de Deus é reta. E os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. A nossa alma espera o Senhor. Ele é o nosso amparo e protetor. Venha sobre nós a vossa bondade. A segunda leitura é da carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo era bispo de uma grande cidade, a cidade de Éfeso, e por isso uma das maiores cidades do Império Romano. As coisas começaram a não correr tão bem para as comunidades daquela região. Há dificuldades sérias, começam as primeiras perseguições, muitos cristãos vacilam na sua fé, começam a desertar dos encontros da comunidade, e voltam a fixar os seus olhares e interesses nos bens deste mundo. Vamos ver um bocadinho o que se passa hoje em dia, no nosso tempo, após a pandemia, neste ambiente, também em que os bens começam a subir e, portanto, há um apego aos bens materiais aqui na nossa sociedade, na nossa cidade do Porto, enfim, um bocadinho na nossa sociedade ocidental. As pessoas estão a deixar as igrejas vazias, é algo que nos está a preocupar, porque verdadeiramente, talvez, estando cheias, elas também estavam cheias de gente
corpos presentes, mas não estava de gente participante. Portanto, tudo são tempos maravilhosos que Deus nos dá para refletirmos o sínodo, estas questões que por aí se levantam, enfim, na comunicação social, enfim, de maior pureza em nossas vidas, pois leva-nos também a uma purificação da nossa maneira de praticar a fé. O que é certo é que nós estamos muito semelhantes àquela comunidade, este tempo em que Paulo escreve a Timóteo, que era o bispo da cidade de Éfeso. No trecho extraído da carta deste dia, o autor quer reanimar estes discípulos nas suas duras provações. Lembra-lhes que a fidelidade a Cristo implica riscos ponderáveis e ainda muitos sofrimentos. Não é próprio de Deus conduzir os homens por caminhos fáceis. Não foi fácil a vida de Abraão, nem a de Cristo, nem a de Paulo, nem a de Timóteo, e tampouco o será a vida dos cristãos. Na segunda parte da leitura deste domingo, é lembrado outro ensinamento importante. A vocação cristã é totalmente gratuita. Os homens não podem fazer, nada podem fazer para a merecer. É um dom. Esta verdade deve despertar em nós uma expressiva gratidão para com Deus e um grande sentido de responsabilidade perante a resposta que devemos dar a este chamamento. E bem, então, o Evangelho que tal como o do domingo passado, é um Evangelho carregado de imenso simbolismo. Muito está dito nas linhas, mas muito mais está dito e expresso nas entrelinhas. Então, o texto, o Evangelho de hoje é de facto bastante difícil. Bom, vamos lá ver. Embora pareça tão fácil, não é? Realmente não é uma crónica. Não é simplesmente Jesus que vai para um monte e leva os seus discípulos e lá depois se transfigura. Primeiro, há que compreender quem é Jesus. Quem é Jesus? Com este objetivo, como faziam rabinos do seu tempo, o São Mateus e os evangelistas usam uma linguagem teológica, com figuras, com símbolos, que para os leitores, enfim, habituados a estas circunstâncias, pois compreendiam verdadeiramente o que se dizia. A passagem começa com uma anotação aparentemente insignificante. 6 dias depois. 6 dias depois de quê? Ele não diz o quê. E porquê é que Jesus leva consigo só 3 dos discípulos? Porque é que ele subiu a uma montanha? Então vamos lá ver. Jesus sobe a uma montanha. Aliás, os grandes acontecimentos narrados por São Mateus na vida de Jesus fala sempre da montanha. É a montanha das tentações, é a montanha das bem-aventuranças, é a montanha da multiplicação dos pães e dos peixes, é a montanha do Calvário. Portanto, aqui também, Jesus sobe a montanha. Quem é que ele quer comparar, ou o que é que ele quer dizer quem é Jesus? Moisés também subiu a uma montanha de Sinai, onde a revelação de Deus iria a ser comunicada. É o capítulo 24 do livro do Êxodo. Portanto, também se diz aí que Moisés subiu após 6 dias. Que não foi sozinho, mas que também levou consigo 2 discípulos. E que foi envolvido também por uma nuvem. Na montanha, a sua face também foi transfigurada pela luz da glória divina. Está, portanto, no versículo 30 do capítulo 24 de Êxodo. É claro agora o que Jesus nos quer dizer. Ele quer apresentar-se, Mateus quer nos apresentar Jesus como o novo Moisés. Como aquele que dá um início, não é? Ao povo e dá-lhe uma nova revelação, uma nova lei. O semblante resplandecente, as vestes luminosas, indicam sempre, de acordo com o simbolismo do tempo, a presença de Deus na pessoa de Jesus. O mesmo sentido da nuvem luminosa, numa nuvem luminosa que também no livro do Êxodo acompanhava o povo, protegia o povo de Israel no deserto. Era o sinal de que Deus
acompanhava o seu povo. Quando Moisés recebeu a lei, também a montanha foi envolvida por uma nuvem e também isso significou a presença de Deus. A voz do céu, é um modo de apresentar o que Deus pensa de um determinado acontecimento. No momento do batismo já acontecera também alguma coisa semelhante e tinham sido pronunciadas as mesmas palavras. Este é o meu filho muito amado. E aqui, nesta narração da transfiguração, é acrescentada a exortação: escutai-o. E quem são Moisés e Elias? Moisés foi o primeiro e o grande profeta de Israel. E o que trouxe a lei, o grande legislador, o primeiro dos profetas. Elias foi o grande profeta que restaurou a lei. Ora, então, quando se fala de Moisés e Elias, fala-se do Antigo Testamento, fala-se da lei e os profetas. Pedro, como de costume, não entende o significado do que está a acontecer. Ele ainda julga que Jesus é uma grande personagem, ao mesmo nível de Moisés e de Elias, e por isso é que ele diz: vamos fazer 3 tendas, uma para ti, 3 tendas iguais, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Portanto, Deus intervém para corrigir esta falsa interpretação de Pedro. Jesus não é somente um grande legislador ou um simples profeta, é o filho predileto do Pai. É ele, somente a ele, que os discípulos devem dar ouvidos. É por isso que se diz que quando os 3 discípulos levantam os olhos, não veem mais ninguém a não ser Jesus. Moisés e Elias desapareceram, já cumpriram a sua missão, que era apresentar ao mundo o Messias, o novo profeta, o novo legislador. Aqui está, de facto, estas leituras deste domingo, segundo da Quaresma, que nos vão, neste caminho da Páscoa, a dar a personagem central da nossa fé, que é Jesus, o novo Moisés, o novo Elias, aquele que é o enviado do Pai e ao qual nós devemos escutar e seguir. Na nossa Quaresma, então, como já disse, esta é uma semana de apresentação. No próximo domingo, pois nós vamos ter já, o terceiro domingo, já é a apresentação dos catecúmenos, nos chamam, vamos já também fazer a assignação da cruz na fronte, nos ouvidos, nos sentidos, portanto, e vai ser realmente na missa das 11 horas que nós faremos todo este simbolismo e, portanto, da recepção dos nossos catecúmenos para o batismo que se vai realizar na noite pascal. Queria avisar-vos a todos que vamos ter entre nós no dia 11 de março este musical, O Autor da Vida, que nos transporta realmente às páginas da Bíblia e nos foca a nossa atenção sobre Jesus. Portanto, está muito bem enquadrado nesta caminhada quaresmal que queremos e muito iluminadora da missão do cristão no mundo atual. Muito obrigado, até à próxima semana, se Deus quiser.